tive dúvida que educação muda o mundo. Meu convidado de hoje é desses caras que veio para mudar a forma de fazer educação, de uma forma mais humanizada, de uma forma muito diferenciada. E de certa forma esse cara veio para mudar o mundo também. Eu tenho muito orgulho de estar iniciando mais um Não Almoce Sozinho, esse cara que eu admiro há muito tempo e tenho prazer de ter aqui comigo, que é o Maquerle Alivateia. Tudo bem, Maquerle? Prazer ter você aqui. Tudo jóia, Mauro. Prazer imenso estar aqui com você, participando desse projeto aí, que com certeza é uma angústia, né, para todo empresário, assim, poder tá batendo papo, poder estar conversando, poder estar compartilhando, né, conhecimentos e angústias. Sim. Então, tenho certeza que vai ser um almoço. Eu gravei um vídeo outro dia dizendo que a vida do empreendedor é meio que uma montanha russa, né? Tem seus altos e baixos. E a ideia do podcast, do Não Almoce Sozinho, é justamente trazer os desafios, as dificuldades, ser uma forma de incentivar quem está nos acompanhando, almoçando com a gente ali do outro lado. E recentemente você mudou de idade aí, comemorou o aniversário. Foi, tem mais uma primavera que vai cumprindo aí, né? Não tem nada mais marcante assim no aniversário do que uma coxinha. Ah, é? Nós vamos iniciar aí o nosso podcast, a nossa entradinha hoje vai ser uma coxinha sublime. Essa coxinha está fazendo sucesso, é uma coxinha que eu costumo falar que é uma coxinha fit. Ela não tem recheio, não tem massa nenhuma, é puro recheio cremoso e uma casquinha crocante. Marcelo vai trazer um guardanapo aí pra gente experimentar essa coxinha aí. Parabéns aí, mais uma primavera aí, que seja um ciclo novo aí de muita prosperidade, muita saúde, muita paz aí para você. E que você continue trilhando esse caminho de muito sucesso e fazendo a diferença na vida de muita gente. Obrigado. Com certeza vai ser experimentar nossa Vou experimentar então essa coxinha aqui. E iniciando com a coxinha, eu vou iniciar num assunto também que é bem recente, eu acredito que deve ter te trazido aí motivo de muito orgulho. O Apogeu foi uma das melhores, é a melhor escola aqui no último Enem, de Juiz de Fora, e está entre as 10 melhores de Minas no último Enem aí. Exatamente. Eu trouxe aqui, inclusive, a relação das escolas aqui, temos escolas muito conceituadas, como Bernoulli, o Colégio Santo Antônio, em Belo Horizonte, o Colune, né, da Universidade de Viçosa, figurando nessa lista, para orgulho de nós, juiz-foranos aí, Colégio Apogeu. A que se atribui, o Maquerle? Eu vejo, como eu comecei falando aqui, o quanto eu sinto você, a sua direção, a sua condução na educação tão diferente. E o reflexo está aí, com esse resultado. O que o Apogeu tem de especial, de diferente aí? Então, Mauro, eu acho que assim, existem duas questões aí que eu acho que faz muito sentido a gente colocar, né? Eu acho que da parte da escola, existe um tripé que eu defendo muito, que eu não tenho dúvida nenhuma, que é o que faz a gente ser quem é, né? Um ensino de qualidade, muito pautado ali nos professores, no material didático, em toda uma proposta pedagógica realmente diferenciada, que a gente procura estar atualizando ela constantemente. Desculpa. A questão do atendimento individualizado, onde a gente procura realmente entender quais são as necessidades de cada aluno e trabalhar realmente os potenciais, as individualidades de cada aluno. Aí a questão da disciplina, que eu falo que não é nem a questão da disciplina comportamental, de pode falar, não pode falar, pode fazer bagunça, não pode fazer bagunça, mas muito mais uma questão de uma autodisciplina, muito mais uma questão de ajudar o aluno a se organizar para ele poder conquistar o que ele deseja, né? Mas eu costumo dizer que nada disso funciona se do outro lado você não tiver quem quer ser transformado. Então, eu acho que em cima desse tripé, um dos nossos grandes diferenciais é realmente mostrar para o aluno que ele tem condições de conquistar o sonho dele. Mostrar para o aluno que não interessa se ele é filho de médico ou se ele é filho de pedreiro, se ele tem um sonho, a gente vai trabalhar para ele conquistar. Eu costumo dizer sempre que mais que transformar um filho de médico em filho de médico, filho de advogado em advogado, a gente transforma o filho de qualquer um no que ele quiser. Nossa, perfeito. E eu acho que é essa proposta de realmente fertilizar, de realmente incentivar, de realmente dar as ferramentas para que o aluno alcance seus sonhos e incentivá-lo a alcançar seus sonhos, que fez com que a gente alcançasse esse resultado aí que era esperado há muitos anos, né? A gente ficou muitos anos aí no segundo lugar, sempre tive muito orgulho do segundo lugar, porque a escola, no primeiro lugar, é uma escola que eu admiro muito,
Mas realmente descobri, e aí foi uma coisa interessante, porque o ano passado, quando saiu o resultado, já tinha 4 anos que não saía. E o ano passado, quando saiu o resultado de 2022 e 2021. E nos 2 anos a gente estava em primeiro lugar, de 21 para 22 a gente ainda melhorou as posições no ranking estadual. Então é um número que assim, é um resultado que está dando para a gente muito orgulho mesmo de ter conquistado. E em educação, assim, eu lembro quando a gente estudava, eu li uma piada outro dia, a gente aprende às vezes sobre o aparelho excretor do peixe, mas não vai usar isso na vida. E na educação, no ensino, pouco se trabalha sobre educação financeira, sobre autoconhecimento. Quem vai mudar o mundo de fato são as pessoas, e elas precisam se conhecerem, precisam saber para onde quer ir, tudo. E eu vejo a proposta de vocês realmente assim, muito de encontro à transformação da pessoa, de fato. Laura, isso é uma coisa interessante, assim. Hoje tem se falado muito sobre a questão do socioemocional, né? Tem se falado muito sobre essa necessidade de estar trabalhando o desenvolvimento, né? O reconhecimento de emoções e o desenvolvimento do aluno para poder se fechar realmente esse ciclo mais completo de educação. E eu não tenho dúvida nenhuma da importância disso, não tenho dúvida nenhuma que isso faz toda a diferença. Né, a gente tem hoje, né, uma proposta de educação integral que, modéstia as favas aí, se não a melhor, uma das melhores propostas de educação do Brasil, que é a Integra, que é um berço nosso para difundir educação integral aí para o país inteiro. Mas o que eu costumo sempre dizer é que o apogeu sempre teve, né, dentro da nossa busca aí por estar à frente, né, ele sempre teve essa pegada muito forte, né? Quando a gente fala do atendimento individualizado e junto com ele ajudar o aluno a conquistar seus sonhos, tem uma pegada muito forte de estar ouvindo o aluno, de estar entendendo o aluno, de estar junto do aluno, de estar fazendo realmente esse processo de quem eu sou, quais são as minhas paixões, onde eu quero chegar, o que eu preciso me desenvolver para chegar lá. Né? Eu costumo dizer sempre que para você chegar para fazer uma prova, 60% da prova é conteúdo. Mas pelo menos ali 20%, 30% da prova é o seu psicológico, é o quanto você chega bem para fazer essa seguro, prova. E isso é totalmente ligado ao desenvolvimento. Né? A minha filha estuda no colégio militar e eu me lembro de uma das primeiras reuniões lá de pais pós-pandemia, eles mostraram uma preocupação muito grande de como as crianças estavam saindo pós-pandemia, sem contato nenhum, né? O primeiro contato foi na escola, depois da pandemia, e isso interfere nos resultados, e vocês conseguiram esse resultado tão expressivo justamente nesse período aí mais difícil. Mauro, isso é uma coisa muito interessante, assim, que também foi fonte de muito estudo e reflexão nossa lá no colégio. Por quê? Na pandemia, a gente né, na busca por sempre estar fazendo o melhor para o aluno, a gente acabou chegando num modelo, num projeto, que hoje é até uma das nossas... ele se mantém no colégio, apesar de a gente ter voltado para o presencial, que eu acho que funcionou muito, assim, e teve muito esse viés socioemocional. A gente foi, né, uma das primeiras escolas, não só de Juiz de Fora, mas uma das primeiras escolas do Brasil a virar para o online. Eu queria, sem te cortar, que você contasse como é que foi, porque a pandemia, de repente, foi do dia para a noite, fecha tudo, e como é que foi essa migração de não poder parar e ter que continuar aí? Exatamente isso, assim, na quarta-feira, né, foi decretado que precisava parar e foi avisado para as escolas que eles precisariam criar uma solução para que o estudo continuasse online. Então, entre quarta e segunda-feira a gente já estava funcionando. Segunda-feira já tinha a aula acontecendo online, já tinha o nosso projeto acontecendo. Uma coisa que a gente percebeu desde o início, isso muito fruto também de um processo de entendimento da forma do indivíduo, principalmente da criança e do adolescente, absorver conteúdo, em momento nenhum a gente acreditou que simplesmente eu passar a dar 4 horas e meia de aula, 5 horas de aula, para o aluno de uma sala de aula, da maneira que aconteceu no presencial, ia funcionar. E aí, desde o primeiro momento, em 2020, a gente já foi procurando... Até porque mantê-lo ali conectado e mantê-lo, né? Exatamente, foco, exatamente. Então, a gente já foi procurando mecanismos, procurando métodos diferentes. A gente reduziu o tempo da aula, a gente criou uma forma de apoiar o aluno mais num tete-a-tete síncrono e mais individual durante 2020.
Quando a gente percebeu que de 20 para 21 o desafio ia se estender, a gente criou um movimento que a gente chama de movimento híbrido de aprendizagem, onde a gente definitivamente repensou completamente o formato de sala de aula, onde de maneira bem simples, o conteúdo passou a estar assíncrono, porque no momento, na hora que ele quisesse assistir, que ele quisesse estudar, era só ele ir pegar o conteúdo, de maneira síncrona, de maneira ao vivo, a gente passou a colocar pílulas de conhecimento, e mais do que isso, provocações para que ele quisesse conhecer o conteúdo, e num processo também online no primeiro momento, mas que depois se reforçou no offline, a gente partiu justamente para a orientação individualizada e o trabalho socioemocional. Então a gente gastava quase 50% do nosso tempo nesse processo de o que você está precisando? O que está faltando para você? Como que eu te ajudo a estudar? Porque você fica em casa o dia inteiro. Então, para você estudar, a hora que você quiser, é só você pegar um vídeo e assistir. A hora que você quiser fazer atividade, é só você pegar e fazer. Porque, infelizmente, você não tem nenhum outra coisa para fazer. Mas daí, como que eu faço para te ajudar? Então, esse processo de orientação, e principalmente um socioemocional, voltado muito para o lúdico, voltado muito para a convivência, né? A gente passou a ter rodas de conversa online. A educação física mais do que nunca teve um papel fundamental nesse processo. O professor dava aula online, cada um na sua casa, mas com atividade, com movimentos que se tornaram muito mais importantes naquele momento que ele estava ali do que eu simplesmente queria passar um conteúdo para ele, mais uma vez, ele poderia pegar um vídeo e assistir. Então, a estratégia foi totalmente voltada para poder manter o aluno engajado, para poder diminuir a pressão que o aluno estava tendo em casa, para poder estar apoiando esse aluno, mas de alguma forma funcionou. De alguma forma, realmente, isso acabou trazendo um retorno que a gente não esperava e que vem se consolidando e se fortalecendo cada vez mais, que é esse resultado. E eu acho que a pandemia, de certa forma, acelerou, acho que uns 10 anos aí, em termos de tecnologia, né, assim. E essa geração é muito mais conectada, tem muito mais facilidade. Eu acho que daqui a pouco o bebê já vai nascendo, pedindo o médico ali, já escolhendo a playlist, porque eles estão... Você vê criança com o celular na mão, já sabe mexer, já sabe... Só de observar, né? Isso é uma coisa também muito interessante que também aconteceu. O que aconteceu? Quando a gente voltou em 2022, final de 2021 para 2022, a fala de todos os alunos foi, a gente quer presencial. A gente não quer online, a gente não acredita nisso, a gente quer voltar para a sala de aula e tal. E os professores ecoaram esse discurso também. E aí, para mim, a gente teve um momento ali que eu costumo chamar de ressaca digital. Sim. Na verdade, ninguém deixou de acreditar e gostar da facilidade de poder estudar a qualquer hora, a qualquer momento do celular. O que eles queriam era voltar a conviver dentro de sala de aula. Tanto é que, junto com a vontade deles de voltar para dentro de sala de aula, a gente está vivendo hoje um dos maiores desafios da educação, que é manter esses alunos engajados dentro de sala. Qualquer professor, de qualquer rede de ensino que você procurar, de qualquer escola, seja privada ou pública, fala desse desafio, de conseguir manter o aluno atento, conseguir manter o aluno engajado, de conseguir manter o aluno fora da tela enquanto sala de aula. Tanto é que a gente via ter esse movimento todo acontecendo aí de tirar o celular do aluno. E aí, nesse aspecto, cara, eu tenho uma preocupação muito grande, assim, eu fico num dilema muito grande, assim, eu não tenho dúvida do quanto a ferramenta, ela é útil, ela é importante, ela pode apoiar a educação, ela tem que ser usada com muito cuidado, né? Essa coisa de bebê, já está com o celular na mão. E já vem, inclusive, a inteligência artificial facilitando a vida de muita gente que não quer ter o trabalho de pesquisar, de estudar, que é um negócio pronto aí, que precisa também ser acompanhada muito de perto, porque pode trazer um futuro aí as pessoas pouco engajadas em buscar, em ler, leitura seja ela, né, no celular, seja no livro físico, preguiçosas no sentido de buscar o conhecimento, já ter ali fácil tudo que ele precisa. A gente antigamente precisava pesquisar e fazer os trabalhos, né? Isso veio também para o Google ali, e hoje pode jogar ali na IA e ter um trabalho pronto aí,
sem desenvolver esse raciocínio, sem desenvolver a compreensão, o texto. Como é que você vê a IA? Nós tivemos até um podcast, não me lembro se foi o quinto ou sexto, com o Tarcísio e o Fera, da Sagres Criativa, e eles falando muito sobre a inteligência artificial, que então, né, é um grande aliado desde que, né, se saiba. O que eu vejo, tá? É mais uma ferramenta que, sem dúvida nenhuma, ela vem cada vez mais para poder proporcionar qualidade de vida, né, para a gente, né, proporcionar qualidade de vida para o ser humano. Só que, ao mesmo tempo, eu não sei se você já leu um livro do Napoleão Hill, chamado Entrevista com o Diabo? Não, Entrevista com o Diabo não é... Enfim, sim, com o Diabo. Sim. Aonde ali, né, na verdade, o que o Napoleão Hill traz, que o diabo nada mais é do que o nosso inconsciente, né? E que, na verdade, esse trabalho entre o consciente e o inconsciente nada mais é, sim, principalmente os poderosos, principalmente quem manda, o que faz muito é o processo de alienação de massa, né? Isso desde que a gente era menos de 1 bilhão de pessoas no mundo, desde que a gente era poucos milhões de pessoas, até agora com os muitos milhões, na prática, infelizmente, você tem uma classe dominante e uma classe alienada. E essa alienação ela vem se dando de diversas formas. É muito legal você ler o livro, que o livro ele é do início do século passado, onde nem existia televisão direito, e você pega algumas frases que ele fala de como naquela época já se alienava a sociedade, que você fala assim, ele está falando de Facebook, ele está falando do Instagram, ele está falando da inteligência artificial. Então, na minha opinião, assim, são ferramentas que, como o Instagram, como o Facebook, como o computador, como a internet, ela tem tudo para trazer muito conforto, ela tem tudo para trazer muita novidade, ela tem tudo para trazer muito desenvolvimento para a gente, mas infelizmente que ela vai cumprir o seu papel como tantas outras de alienar cada vez mais as pessoas, né? De não ter cada vez mais daquela massa que não está preocupada realmente em criar um senso crítico, desenvolver e de certa forma, né, sair da média, sair do meio, permanecer ali no meio e permanecer infelizmente alienada agora ainda com a capacidade. Sim. O Maquerle, eu sou um cara que te acompanha e admiro há muitos anos, além de ser um grande empreendedor, um cara revolucionário, vanguardista, eu vejo um cara, né, com o pé lá na frente. Sempre me chamou atenção sua busca aí, acho que pelo autoconhecimento. Inclusive, através de você, eu conheci o Calm, que era que é um aplicativo, né? Como é que é isso para você, assim? E eu que fui buscar autoconhecimento na pandemia, às vezes parado aqui, estudando sobre vinhos e, né, deserto, parecendo aqueles filmes de Velho Oeste, tudo vazio, e eu comecei a buscar um pouco de autoconhecimento e vi o quanto isso me ajudou. Eu, por conta de não ter, acabei caindo também num processo de depressão, graças a Deus caí na mão do Davi Sender também, que é um querido que esteve com a gente aqui também, mas o autoconhecimento, assim, te ajuda a se conhecer de fato, a saber falar não, a entender os seus limites. Como é que chegou para você, desde sempre você veio nesse caminho? E antes até, a gente começou engrenando um papo, mas eu queria saber quem é o Maquerle, até chegar ao autoconhecimento, e como é que surgiu o Apogeu, como é que o Apogeu vem entrando aí na sua vida? Aí? Você é daqui de... Sou de fora, nascido e criado aqui, minha família toda daqui, ali da região do Teixeira, do Bela Aurora. Um jovem senhor agora, né, com 46 anos de idade, mas... Antigamente era, né, quando era criança pequena lá em Barbacena, 40 anos já era um velho. Já era um senhor, agora já é um jovem, sim. Né? Hoje eu conheço jovens senhores de 80 anos que estão muito bem praticando atividade física. Exatamente, eu costumo brincar com alguns amigos da mesma idade, que assim, ainda estou tentando descobrir se eu já cheguei na metade ou não. Eu acho que eu não cheguei na metade não, mas eu estou percebendo que está quase na hora. Mas é verdade, mas respondendo então a sua última pergunta, a gente vai para frente. Mas eu venho de uma família de origem muito humilde, muito humilde. Meu pai, como eu falei, né, meu pai era ali da região do Teixeiras, minha mãe da região ali de Bela Aurora.
Meu pai, o primeiro emprego dele foi catador de esterco no Cascatinha, que na época era um brejo, Estrela Sul, que era um pasto. Ele catava esterco ali para vender para as famílias nobres aqui de São Mateus. E depois de esterco ele passou a vender laranja, e aí, enfim, foi construindo a carreira dele. Minha mãe era doméstica. E a minha mãe... Vocês são quantos irmãos? Conheço a Michele? Você? Sou eu e a. Inclusive, mandar um abraço para a Michele, que só vir aqui tomar uns vinhos. Voltamos com o Open Wine agora, que é um festival de vinhos toda sexta-feira, com piano, e a gente abre 6 rótulos de vinho, e a pessoa consome à vontade, oportunidade de experimentar uvas diferentes, produtores diferentes. Então, a Michele está convidada aí para o Open Wine toda sexta-feira a partir das 18 aí. Com certeza, vou vir. Um dia desse pode conversar comigo aqui também. Mas então, Paulo, Seu pai, né? A gente está falando da sua família. E a minha mãe, doméstica. E a minha mãe, ela, entre as casas que ela trabalhou na Casa do Almirante, no Rio de Janeiro. E um dos sonhos dela era, no primeiro momento, se casar com um oficial da Marinha, uma pessoa da Marinha. Sim. E quando ela não conseguiu isso através do meu pai, ela passou a projetar isso em mim, assim. Então, eu costumo dizer que, né, não tem dúvida nenhuma do quanto meu pai e minha mãe foram decisivos para o que eu me tornei, para o que eu sou, para tudo que eu me desenvolvi. E na cabeça deles, assim, eles queriam muito me ver alcançar o sucesso, e na cabeça deles tinha que ser através da educação. Então, desde o início, eles me desenvolveram, assim, me prepararam muito, me incentivaram muito aos estudos, e assim aconteceu, assim, e assim foi. Eu primeiro passei para a Marinha, né, eu tive no Colégio Naval, brincar que eu realizei o sonho da minha mãe. O sonho dela foi... Eu realizei o sonho da minha mãe, porque ela teve o filho marinheiro. Ali ainda ela percebeu que eu podia mais, que não fazia sentido, que não era o que eu queria, então ela foi uma das pessoas que me apoiou quando eu resolvi sair. Que ano era aí? Isso, foi em 95. E aí depois ela me viu passar para a aeronáutica, né, e usar a farda branca mais uma vez, porque na aeronáutica uma das fardas tem a branca, apesar do mais forte ser azul. E aí... Você esteve em Barbacena? Não, em São José dos Campos. São José dos Campos. Que aí ali o meu sonho já era engenharia, meu pai ainda tinha muito forte na cabeça que eu tinha que ser militar, que eu tinha que ser funcionário público, porque ele via, aí né, eu já falei do sonho da minha mãe, o sonho do meu pai era a minha estabilidade financeira. Uma segurança. Né? Era alcançar a segurança financeira. Ele via isso no ensino público, ele via isso no ensino privado, ele via isso no trabalho público, né? No serviço público. Até que, quando eu terminei a faculdade, né, eu convenci meu pai que a faculdade que eu tinha feito, o diploma que eu já tinha, a questão do público ou privado não era mais a questão. Assim, eu tinha condições de seguir uma carreira privada, que me daria muito mais retorno e resultado do que uma carreira pública. E assim foi. Primeiro eu estive em São Paulo, numa multinacional, trabalhei no ano, na multinacional, mas nessa época eu já tinha voltado para o Apogeu. Nessa época o Apogeu já existia, e o Apogeu... Ele vem de um livro que eu li, um livro que marcou muito a minha vida também, que é o Pai Rico, Pai Pobre, onde ali eu enxerguei que realmente o meu futuro era empreendedor. Eu não sabia como é que eu ia contar isso para meu pai, e é muito engraçado. Que é o oposto, né, da segurança exatamente. do serviço público ali. Meu pai queria tanto, mas ao mesmo tempo, e aí como é que são as coisas da vida que você só vai entender depois da maturidade. O meu pai era um microempresário. Então, eu vi o meu pai nos sobe e desces da vida, ele construía a carreira dele, para mim ele sempre foi um exemplo. Então, na época, eu não conseguia enxergar isso, hoje para mim é muito claro, o quanto que na prática eu acabei querendo seguir o que era, o que ele fazia. E aí fiquei um ano em São Paulo, já o Apogeu funcionando, até que eu resolvi largar e voltar. E aí construímos toda a nossa história do Apogeu, foram anos aí, os primeiros 10, 12 anos do Apogeu. Foram 10, 12 anos muito difíceis, 10, 12 anos onde toda a estabilidade financeira que meu pai tinha, tudo que ele esperava, tudo que eu tinha prometido para ele que eu conseguiria na carreira privada, não foi o que aconteceu. Na área empreendedora, por diversas vezes pensei em desistir, por diversas vezes tanto o serviço público batia na porta, oportunidades de emprego batia na porta. Então, manter esse processo não foi nada fácil. Teve um momento da minha carreira, que foi quando eu começo todo o processo de autodesenvolvimento, e por isso contar e a coisa toda se amarrar. Teve um momento da minha carreira onde a gente quase faliu,
Rica prato. Eu vou pedir para você segurar aqui, que o Marcelo está chegando aí com o nosso prato de hoje. Coxinha aprovada. Coxinha deliciosa. Eu fiquei na dúvida, assim, que tem aquele mito da passa na comida, comida sem passas, tem também da coxinha. Você come pela bundinha ou pelo... A gente foi o contrário aqui, ó. Eu vou sempre para a parte de baixo, você vai pela parte de cima. Então, aprovada a nossa coxinha sublime. Muito bom, muito bom. Nós estamos trazendo hoje aqui o camarão ao limone. Camarão ao limone é um prato que é um dos campeões aqui da nossa casa. Delicioso, uma massa, um fettuccine com molho especial com limão siciliano, que o Marcelo está servindo para a gente. E os próximos convidados do podcast vão conseguir experimentar as novidades que vem. Vem muita novidade boa no cardápio. Tem os pratos que a gente que tem mais saída na casa, são pratos à base de frutos do mar, de peixes, e a gente vem com uma linha bem bacana. Já fizemos alguns testes aí com novidades aí no cardápio. Então, em breve, cardápio novo aí, mas vamos nos deliciar aí com camarão ao limone. Mas eu te cortei, você falou que chegou um momento que vocês quase faliram. Exatamente. E você já quase quis desistir. Quase quis desistir. Que empreendedor que não, né? Já quase quis desistir. E o que te faz persistir, continuar? Hoje você está num outro patamar, mas os desafios são grandes também, maiores. A proporção dos desafios vai aumentando à medida que você galga, né, na sua trajetória. O que te faz persistir e continuar aí nessa... Então, eu tenho um amigo que eu gosto muito, muito dele. Ele é um cara extremamente estudioso, extremamente brilhante, empreendedor também. E ele volta e meia, ele cria uns conceitos, assim, ele traz umas verdades, que eu tenho até, eu brinco que eu tenho lá uma nota no meu celular, onde eu escrevo todo o pensamento, Sim. toda a frase, tudo que eu pego, tudo que passa pela minha vida e que eu acho que eu posso usar no futuro, mas que particularmente que eu chamo de pérolas do Vitor, porque começou por conta dele. Que ele fala que no mundo, no plano dele, existem 3 tipos de empreendedores. Já estou curioso para conhecer esse Vitor. Vamos marcar Vamos marcar. Você vai gostar muito de conhecê-lo. Que ele fala que no mundo existem 3 tipos de empreendedores. Existe um empreendedor de necessidade, que no Brasil, principalmente, é uma realidade muito grande, né? Que é aquela pessoa que foi o caso do meu pai, que depois também eu vinha descobrir, né, que um dos motivos do meu pai buscar tanta estabilidade é que, no fundo, ele não era um empreendedor nato. E ele se fez empreendedor por necessidade, realmente, de sobrevivência, não é um empreendedor de sobrevivência. Um empreendedor de oportunidade, que é aquele cara realmente então, que fica multimilionário em múltiplos negócios, sem muitas vezes uma identificação de fato com o que está fazendo, e sim é uma pessoa fantástica, mas que ele vai atrás de oportunidades e aquilo se fazendo é o que importa para ele. Um empreendedor de construção de valor. É um empreendedor que, de fato, ele vai se identificar muito com o que ele faz, e aí a gente vai entrar na questão do propósito, tal, que eu ia seguir para poder chegar no o bate-papo assim vai tomando outros, mas vamos voltar lá. Né, que você perguntou, mas que ele fala que o empreendedor, que esse empreendedor ele chama, não é bem um empreendedor de propósito que ele chama, não, porque os outros dois podem descobrir propósito no que fazem também. Mas é um empreendedor onde muitas vezes ele não precisava de empreender, ele podia fazer outras coisas da vida. Ele muitas vezes não consegue ganhar rios de dinheiro no que ele está fazendo, porque muito além da oportunidade, muito além do dinheiro, o prazer dele é desenvolver, consumir. Eu acho que tem uma entrega mais intensa ali. É esse prazer, você, assim, né? É o prazer de multiplicar, sabe? Eu estava comentando com a minha esposa. De mudar o mundo, mudar as pessoas. É impressionante isso. Eu estava comentando com a minha esposa que nesse aniversário agora particularmente, assim, eu gosto muito do aniversário, eu comemoro muito, normalmente eu faço às vezes 2, 3 festas para poder encontrar todos os amigos de formas menores. Mas que esse ano eu recebi de mensagens assim, que a pessoa parou 2, 3 minutos para me mandar uma mensagem por causa de algo que a gente construiu junto, algo que eu tive a oportunidade para fazer para ela, algo, sabe, que aconteceu. Eu acho que definitivamente essa é uma das coisas que me move e que, sabe, me faz, quando está lá no baixo, olhar para cima e falar, não, tem como subir. Porque você já esteve lá e sabe, e o quanto você impactou, né, em tanta gente aí ao longo da jornada.
Eu fui um dos que mandei a mensagem lá, porque você, de fato, também faz muita diferença na minha vida aí também. Mas voltando aí no autoconhecimento, que eu acho que faz toda a diferença, assim, você certamente a cada degrau que galga aí, vem desafios maiores, vem dores que você não estava acostumado a conviver, vem coisas que você não, né, não sabe lidar, e precisa estar muito bem, muito centrado, muito seguro. Como que foi essa busca pelo autoconhecimento? Então, aí eu estava te falando, né? Vamos voltar lá na história, porque Sim. no momento que que a gente quase faliu, mais do que simplesmente não ter tido sucesso, né? Mais do que simplesmente ter falhado como empreendedor, né? Eu costumo dizer que o meu diploma do IPA, ele me dá um carimbo, ele abre portas, ele me dá uma série de coisas positivas que eu não tenho dúvida nenhuma disso, mas que ao mesmo tempo ele me gera um compromisso e um peso muito grande, né? E aí naquela hora, mais do que eu nunca, eu senti muito isso, sabe? Aquela coisa de mais do que ter falhado, então, assim, como assim um cara que alcancei, que poderia estar em qualquer lugar, poderia ter feito, poderia ter isso, e falhei. E foi um momento muito difícil. Foi um momento onde eu tive que buscar ajuda, quando eu comecei a fazer terapia. Você certamente é um cara que se cobra muito. Exatamente. Como eu também. E foi ali que eu comecei a buscar o meu processo de autodesenvolvimento. Ainda brigando muito com a minha psicóloga, ainda muito cético do que eu deveria ou não fazer, né, de acreditar realmente no processo como um todo, mas sente que precisava de ajuda. Agora, por incrível que pareça, o ponto máximo que me fez perceber a importância desse autoconhecimento não foi quando eu estava no poço, mas foi quando eu estava lá no topo, porque desse momento onde eu comecei o meu processo terapêutico, 4 anos depois, 4 ou 5 anos depois, eu tinha dado uma reviravolta, eu estava num momento muito bom, num momento onde eu costumo marcar muito esse momento, porque eu estava acabando de construir a minha casa, eu tinha uma casa que, sem dúvida nenhuma, não era sonhada pelos meus pais, eu tinha o carro que meu pai sempre sonhou, eu tinha a moto que meu pai sempre sonhou, eu com certeza eu podia dizer que eu já tinha alguma quantidade de dinheiro para ter a estabilidade que ele sempre queria, e ele não estava mais aqui. Ele tinha ido embora, ele tinha falecido 2 anos antes. E foi um momento muito difícil. Foi um momento onde mais do que nunca aquele vazio do pra quê? Sabe? Por quê? Qual sentido? Sim. Foi bem pesado, foi bem difícil. E ali, mais do que nunca, eu percebi a importância da ajuda que eu já vinha tendo, da minha terapeuta, da minha psicóloga, e o quanto fazia sentido eu me aprofundar nessa busca de sentido, do que a gente está aqui. E foi quando eu comecei a meditar, foi quando eu comecei a estudar muito sobre propósito, foi quando eu comecei a esboçar, a desenhar e entender um pouquinho de fato do porquê, particularmente, eu estava nessa terra, que tem muito a ver com a questão da transformação de vidas, tem muito a ver, no fundo, o que eu acabei construindo foi para, de certa forma, corresponder e me construir no que meu pai tinha feito, né, que meus pais tinham feito por mim lá atrás, que era realmente poder transformar a vida das pessoas pela educação como eu tive a minha transformada. Então, aquele momento ali foi determinante realmente para minha decisão, pelo estudo, pelo envolvimento, pelo estudo do autoconhecimento. Sim, né, às vezes eu fico até em alguns meios, fico até um pouco com vergonha de falar isso, mas sinceramente, para mim, a pandemia foi uma oportunidade única. Eu não tive, felizmente, eu não perdi ninguém muito próximo que eu tenho que chorar. E eu tive uma oportunidade incrível, assim, que minha filha tinha nascido em outubro de 2019. Eu tive a oportunidade Bem nas vésperas ali de tudo parar. Eu tive a oportunidade de passar os 2 primeiros anos da vida dela colado nela, por mais que naquela loucura do online, sim, mas vivi mais do que nunca o bebê dela, né, a infância, sim, dela. A minha outra maior... Você tem 3 filhos, né? São 3. São 3. O Léo,
de 23, a Helena de 7 e a Amora. O Léo eu conheço, às vezes aparece aqui também. Mandar um abraço para o Léo e no Instituto Você também, né? Ele faz exatamente. parte lá. Né? A Helena de 7 e a Amora agora com 4. Então, assim, eu consegui, né, desenvolver práticas de meditação, de práticas esportivas, práticas de autoconhecimento na pandemia, que se não fosse pela pandemia eu nunca viraria essa chave. Eu costumo dizer assim, que para mim a pandemia foi um momento incrível, Sim. que realmente se hoje eu sou, né, eu consigo ter a estabilidade, o equilíbrio, os prazeres que eu tenho foi muito por conta da pandemia. Então, eu agradeço também um pouco a pandemia, da mesma forma, assim, foi um período muito desafiador, eu não perdi ninguém próximo, a gente, né, conheço pessoas que perderam, entes queridos, mas eu sou muito grato por ter tido, durante a pandemia, essa possibilidade de voltar mais para mim, de estudar muito, trabalhar autoconhecimento, ter a ajuda do Davi Sender também. Hoje eu estou com a Érica também, mandar um abraço para a doutora Érica, fantástica aí, que me ajuda demais. E também, né, uma outra forma de agradecer é porque assim, o nosso setor foi muito impactado. Eventos, alimentação fora do lar, e eu atuava tanto em eventos quanto, né, com restaurante aqui. Então hoje eu sou grato de estar de portas abertas, não ter fechado, conseguido superar esse período tão desafiador. Muita gente boa, muita gente do ramo não conseguiu prosseguir, persistir. Então assim, é aquela história de olhar sempre o lado bom das coisas, que sempre há, né? Por pior que seja ali o cenário, sempre tem um lado bom para e é uma coisa tirar. interessante, assim, que logo no final de 2022, ali, início de 2023, não, final de 2021, início de 2022, eu estava num fórum menor, eu não lembro se familiar, eu não lembro se... E eu falei sobre depois da pandemia, e eu ouvi de alguém, sabe, tipo, mas para você é muito fácil ter sua casa confortável, você tem sua condição financeira, na escola, assim... Eu quase tripliquei o meu índice de endividamento, que não era baixo. Sim. Eu até hoje estou pagando dívida da época da pandemia. Agora que a gente recuperou o número de alunos que a gente tinha em 2021. Então não é que foi fácil, Sim. Não é que foi simples. E as famílias todas impactadas também financeiramente. Sim, tudo parado. sim. Para a gente, eu costumo brincar que para a gente, né, a gente viveu... Eu sei que todos os setores tiveram dificuldades, cada setor se reinventou muito bem, mas eu acho que foram poucos os setores onde, assim, eu tive que trabalhar dobrado. A minha inadimplência, que costuma ficar em 3, 4, 5%, ela chegou a bater 30%. Eu passei a trabalhar dobrado para não receber. Então aquilo, assim, foi um caos para assim. Foram momentos que, se você não, que eu costumo dizer, né, o empreendedor é corajoso, o empreendedor é visionário, o empreendedor é maluco. Eu falo mesmo, é doido. Você não faz, você é doido. Você não faz certas coisas com o ser humano comum. Sim. Não faz. E o ser humano comum pensa, nossa, esse cara de fato não é normal. Enfrentando tantas coisas e nem tudo são flores mesmo na nossa vida aí. E no nosso Não Almoço Sozinho também nem tudo são flores. Tem a coxinha, tem o camarão ao limone, mas também tem o cardápio indigesto. Ah, é? Isso, eu escolho... o cardápio aqui, o cardápio da casa, mas você escolhe aqui o indigesto. Uma das perguntas, a gente já falou ali ao longo do tempo, você já pensou em desistir em algum momento da sua vida? Você disse que sim, o que te faz continuar. E agora eu tenho 2 perguntas aqui. Concorrência. Como você lida com a concorrência? Em algum momento, algum concorrente já foi desleal ao longo da sua jornada aí? E o outro, qual momento você considera que foi mais desafiador em todos esses anos de empreendedorismo? Que eu acho que, de certa forma, a gente já foi pontuando aqui, mas eu queria saber sobre concorrência. A concorrência te estimula, e já teve algum momento aí que não houve lealdade, não houve... Como é que... Essa é uma pergunta interessante, né? Eu acredito em concorrência. Eu acredito que o mercado existe para todo mundo estar realmente disposto a fazer a sua parte. E que tem um bom serviço, um bom produto para entregar.
Exatamente. Sabe? Sim, É lógico que a gente sabe que o mercado sim. ele é, de certa forma, limitado, ele vai, de certa forma, ter preferência para um lado, preferência para o outro. Pessoas não vão sobreviver, mas definitivamente eu não acredito que você precise prejudicar um amiguinho para poder fazer sua parte. Eu sempre procurei muito fazer a minha parte da melhor maneira possível, Sim. crescendo o máximo possível, dando o máximo que eu pudesse, que eu possa, mas sem prejudicar ninguém. Mas eu, infelizmente, já vivi. Vivi alguns momentos de concorrência desleal e é muito interessante, assim, como que o mundo dá a volta, sabe? Eu ia citar o caso aqui, mas se eu citar, acho que vai ficar muito evidente, com certeza não é isso que eu quero. Não, e nem eu também, essa ideia é realmente assim. Mas eu já vivi situações assim, onde eu, num topo de um desafio que eu tava, eu foram lá, pisar na minha garganta, assim, para garantir, para ver se eu morria. Graças a Deus a gente conseguiu reverter e ficou tudo bem. E infelizmente depois eu tive a oportunidade de ver essa escola fechar. Então eu já vivi essas situações, sei. Já passei por situações assim, tanto em Juiz de Fora, e principalmente até fora de Juiz de Fora. Nesse ponto, fora de Juiz de Fora, Vocês estão hoje com quantas unidades? hoje nós temos ao todo 19 unidades. 7 em Juiz de Fora e 12 fora. Né, onde, principalmente essas unidades fora, a gente está implementando um modelo novo agora, que é o modelo de franquia. Então, essas unidades elas são licenciadas, na verdade, elas têm licença pela nossa marca, o nosso projeto. Vocês têm o acompanhamento e estão sempre... Exatamente. Material didático todo fornecido por vocês? Fornecido pela gente, sim, mas não produzido pela gente. Sim. Eu forneço o material didático para o parceiro, que é o Raiz, só que mais importante que fornecer o material didático foi o apoio na implantação desse material didático. Fazer o material didático de fato funcionar, né, e o projeto acontecer. Então essa que é a nossa proposta, esse que é o nosso ideal. Certo. E futuro aí? Formatar realmente aí, né, a franquia e expandir. Hoje vocês estão no estado de Minas, estão no Rio? No Rio e Petrópolis, Petrópolis. fora isso, todas as unidades do Juiz de Fora. Então, o nosso futuro, ele se divide em dois caminhos. Um, realmente do processo de franquia, de consolidar o processo de franquia e crescer para o interior. Eu costumo brincar muito quando eu tenho a oportunidade de estar na cidade grande, né? Eu costumo brincar nas capitais, conversando com o investimento, conversando com o pessoal do mercado. E hoje o processo de consolidação da educação, que ele vem acontecendo aí já há uns 10, 12 anos, ele está muito forte nas grandes capitais, né? Nos grandes centros. Porque existe uma série de questões, que não é o caso da gente falar aqui agora, mas que para o interior ainda existe uma série de desafios de acontecer. Mas é o interior que justamente me dá mais prazer. Sim. Eu acho que é no interior que tem mais gente para ser transformada. Talvez nas capitais, né, grandes cidades, grandes centros, onde se tem um volume, com exceção de algumas poucas cidades onde tem um volume financeiro per capita muito alto, algumas cidades diferenciadas, mas para o investidor talvez faça mais sentido ele abraçar os grandes centros aí. Exatamente isso. E os motivos passam justamente por aí. Mas para mim existe uma beleza no desenvolvimento do interior, que é o que realmente me cativa muito, e aí por isso é uma das nossas frentes. E uma outra frente é justamente a consolidação do mercado aqui de fora. Que eu não sei nem quanto crescer mais do que a gente já está, mas principalmente nos colocar cada vez mais em pé de igualdade com os nossos grandes concorrentes no quesito, principalmente infraestrutura, que é o que falta um pouco para a gente aí. Então, recentemente, né, a gente lançou uma unidade na Zona Norte, não sei se você ficou sabendo, mas assim, bacana. E mudou completamente, né, a educação, o que significa educação para a Zona Norte, né, a Zona Norte Nordeste, que pela primeira vez ela já tinha uma escola privada no padrão de qualidade do centro, e agora ela tem uma escola privada no padrão de infraestrutura e qualidade do centro. Assim, então, foi um sucesso muito grande, a gente pulou lá de 400 para 630 alunos no ano, graças a esse projeto lá. E eu não posso revelar ainda, mas a gente está com alguns bons projetos aqui para o centro também, nos próximos 2, 3 anos aí. A gente vai lançar algumas novidades para poder movimentar. Tem um projeto, inclusive, que um passarinho me contou, mas eu vou esperar. No cafezinho a gente fala sobre ele aqui. Enquanto isso, eu vou dar um break para a gente finalizar essa delícia aqui. Já voltamos já com Não Almoce Sozinho, com o querido Makerley.
Estamos de volta aí para finalizar esse Não Almoce Sozinho delicioso, e eu já vou fazer uma proposta aqui para o Makerle. Pega a sua agenda, engaveta ela hoje, vão emendar no café da tarde, um jantar à noite, porque o papo está muito bom, muito feliz de ter você aqui. A gente finalizou outro bloco, você falando que tem algumas projetos, algumas novidades. Não sei se está dentro desses novos projetos, mas a Integra veio fazer muita diferença aqui na vida da comunidade aqui de Juiz de Fora, um modo muito mais novo, muito mais diferente de encarar a educação, de encarar a transformação das pessoas. Como é que é esse filho aí para você? Então, Mauro, a Integra é realmente, a Integra ela coroou, né, todo o processo de autodesenvolvimento que a gente vinha, né, que eu vinha vivendo ele ali entre 2014, 2018, 2019, aonde eu costumo dizer que a proposta da Integra, ela simplesmente ela consolida dentro de uma escola e dentro de um tempo necessário tudo que a gente sempre sonhou e com muito esforço e com vários desafios fez dentro do Apogeu, que é realmente trazer de maneira bem consciente, de maneira bem intencional, a educação integral, né? Que é uma educação que, mais do que ser de período integral, né? Que a escola funciona regularmente de 8 às 4, então a gente vai ter ali 8 horas por dia para conseguir desenvolver a educação. Ela funciona de forma integral, ela funciona de forma realmente de pegar as 4 dimensões do indivíduo, de forma realmente a buscar um desenvolvimento completo do indivíduo, né? A gente já passou por umas 2 ou 3 agências de propaganda, onde todo mundo sempre tem uma dificuldade muito grande de entender e transmitir. Transmitir a Integra em propaganda, em marketing. Que é muito diferenciado, é muito diferente o conceito. Mas eu costumo dizer que para mim assim é tão claro, simples e tão lógico, sabe? Porque para mim são 4 tripés muito bem estabelecidos, assim, que é o socioemocional, que é a inovação, que é o bem-estar, que é o socioemocional. Nossa, deu branco. Eu sou tão bem estabelecido que agora me deu branco. Mas vamos lá, mas que são 4 tripés, onde tudo começa a partir dos sentimentos. Tudo começa a partir das emoções. Tudo começa a partir de ajudar com que o aluno entenda as suas emoções e queira entender quais são seus potenciais, quais são suas paixões. Sim. Conforme isso acontece, a gente entra com um pilar de inovação, que apoia o socioemocional no sentido de virar para o menino e falar assim, olha só, você pode fazer o que você quiser. A gente bota ele para meter a mão na massa, né? Literalmente, seja nas oficinas maker, seja na nossa horta, seja nos laboratórios que a gente tem, e mostra para ele assim, olha só, você é capaz de construir o que você quiser. Daí a gente entra para o pilar dos desafios globais, ou Global Challenges, né? Que é o pilar onde eu viro para ele e falo assim, olha só, você já descobriu sua paixão, você aprendeu a botar a mão na massa e entendeu que você pode construir o que você quiser. Agora, olha a quantidade de desafios que o mundo tem que precisa de você. E aí, nessa hora, a gente fala muito de impacto social, fala muito de sustentabilidade, fala muito, né, nesse pilar. A gente usa como base as metas da ODS lá, da ONU. E aí, depois que a gente ajudou ele a desenvolver as paixões dele, mostrou para ele que se ele botar a mão na massa, ele faz o que ele quiser, mostrou para ele as necessidades que o mundo tem. E nessa hora entra tão forte a parte do bilíngue. Que para ele poder entender as necessidades do mundo, ele tem que falar a língua global, entra o inglês. Eu viro para ele e falo assim, eu viro para ele e falo, você sabe pelo que você é apaixonado, você sabe que você meter a mão na massa, você faz o que você quiser, você entende as necessidades do mundo, não vale a pena ser excelente? E aí ele vai buscar a paixão dele e vai se tornar excelente. Seja essa excelência acadêmica propriamente dita, seja essa excelência empreendedora, mas de fato ele vai estudar não porque ele é obrigado. Ele vai estudar não porque ele tem necessidade, ele vai se empreender não porque ele tem necessidade, só porque ele percebe o quanto ele pode ajudar o mundo. E o quanto ele precisa estar fortalecido, estar forte.
Esse projeto é maravilhoso. Eu queria dar um brinde a esse projeto, um brinde com um cafezinho e também seu novo ciclo. Semana passada você estreou um novo ciclo. Nós vamos cantar um parabéns aí, comendo uma torta congelada. Que delícia! Vamos pedir lá, às meninas para nos parabéns ajudarem nos parabéns aí. Excelente. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Fazer o desejo, né? É isso. Essa vela não adianta que a gente não apaga, Essa vai. Obrigado pelo carinho, muito feliz. Falei, né, que eu adoro cada ano vivido, cada Você comemoração. acredita que eu era daqueles que não gostava muito de aniversário? Até que eu faço em 20 de agosto. Era uma data que, não sei, pelo fato de perder meu pai muito cedo, não sei, não me... Até eu ganhar o melhor presente da minha vida, que foi minha filha, Bruna, que nasceu no dia seguinte. Eu sou de 20 de agosto e ela 21. Olha a partir isso. daí eu adoro celebrar. Acabou que perdi um pouco a minha data, né? Sempre em torno da... É sempre com ela. Você sempre vai na carona com ela. Mas a gente tem que celebrar a vida, né? Tem sim, com certeza. E um brinde aí ao seu novo ciclo, aos projetos aí. Sucesso, saúde, paz, prosperidade para você aí. Obrigado. E finalizando, um passarinho outro dia me contou que talvez o Maquerle venha como candidato a prefeito pelo Novo. É verdade esse bilhete? Não, é mentira, Paulo. É mentira total. Houve realmente conversa, houve realmente um bate-papo aí com o Novo sobre a possibilidade de alguma coisa nesse sentido acontecer. Eu tenho muita vontade de contribuir de uma maneira mais efetiva aí, né, para esse processo como um todo, mas definitivamente ainda não está na minha hora não, ainda não é o momento. As notícias que surgiram por aí foram boatos. Ainda não. Quem sabe a cidade não ganharia aí um grande empresário, porque empreender uma cidade, administrar uma cidade é um belo desafio. E você administra aí uma grande empresa com muitos desafios aí em muitas cidades, mas cada um sabe o seu tempo, a sua hora. Que se tiver que ser, acho que vai ser um nome bem-vindo aí para fazer diferença na nossa cidade também aí. Quem sabe um dia. Maquerle, você sabe que eu cortei o álcool já há bastante tempo e açúcar também. Fiquei 1 ano sem consumo de açúcar, mas trabalhando com confeitaria. Agora eu voltei, até por conta de atividade física, a consumir menor quantidade. Mas eu não me lembro a última vez que eu comi uma torta com gelato. Estou tão feliz com a sua presença aqui que falei, hoje vale a pena brindar e celebrar. Já estava me sentindo honrado, agora então mais ainda. De verdade, essa é uma combinação, você escolheu coco, né, gelato de coco. Torta de leite crocante é uma das campeãs aqui do nosso cardápio e ela sempre acompanhada com o gelato da preferência do cliente, fica uma combinação. Não, e realmente delicioso, Mário. Delicioso, assim, desde da entrada a coxinha, o camarão estava uma delícia e essa torta realmente, já comi ela aqui outras vezes, ela é campeã, é muito bom. E para a gente encerrar essa delícia de almoço aí, estar com você ao meu lado, de fato, é um grande prazer, mas eu queria saber, Maquerle, quem que você gostaria de ter sentado aí do seu lado na mesa? Alguém que te inspire, ou alguém a quem você é grato? Com quem você gostaria de almoçar? Ô Mauro, difícil falar de uma pessoa, né? Até arriscado falar de uma pessoa, assim. Existem diversas pessoas vivas que eu admiro muito, né? A gente falou aqui hoje um pouco mais cedo do Jovino, que é uma pessoa aí que realmente é referência muito grande de Juiz de Fora para muita gente. O Renato Machado, o Marcelo, que são dois aí também que eu vibro demais com os projetos deles. Sim. O Rodrigo Mendonça, que eu estou conhecendo agora há pouco. Sim. Que eu estou tendo a oportunidade de me aproximar um pouco dele lá no Estrela, no pessoal do Estrela Urbanidade, e tantos outros que a gente poderia falar por aí. E o Luiz Alfeu, né? Exatamente. Fantástico. Mas uma pessoa que marcou muito a minha história e que ao longo do tempo eu fui adquirindo uma admiração muito grande nos seus ensinamentos, no seu processo, infelizmente eu não tive a oportunidade de conhecer, é o Abílio Diniz. Que é uma pessoa que, assim, que eu tentei, eu cheguei a tentar participar de uns 2 eventos ali para me aproximar um pouco mais, eu não conheci,
E não tenho dúvida nenhuma que o Brasil vai sentir muita falta dele. Então, sem dúvida nenhuma, seria um grande nome também. E eu não poderia deixar de falar dos meus pais, né? Que, sem dúvida nenhuma, foram aí minha fonte inicial, original de inspiração. Que também seriam... Acho que muitos de nós assim, não dão a devida importância aos verdadeiros mentores que a gente tem dentro de casa, né? O tanto que essa sua veia empreendedora veio também de toda a luta, de toda a resiliência deles aí. Então a gente tem dentro de casa, eu vejo que a minha mãe já está com 85 anos, eu falo que é uma das pessoas que eu vejo com autoconhecimento, assim, e com pouco estudo. Minha mãe fez até quarta série de idade, mas ela sabe realmente seus limites, sabe dizer não àquilo que realmente não faz sentido, e se conhecer faz muita diferença, né? Mauro, um dos valores da Integra é a sabedoria. E quando escolheram esse valor, né, eu estava junto com alguns sócios, e alguém levantou a bola e a gente escolheu esse valor. Eu passei né, aquela coisa, né? Uma vez que o seu cérebro é ativado para isso, você passa a olhar com mais atenção, Sim. né? E desde então eu passei a buscar o significado de sabedoria. E eu te confesso que ainda estou muito longe de descobrir o real significado, apesar da gente ter uma frase bonita lá do que representa para a gente sabedoria. Você falou agora da sua mãe. E cada vez mais eu percebo assim, que a sabedoria não está nos livros, que a sabedoria não está na internet, que a sabedoria não está no quanto você estuda, mas está realmente... O alcance da sabedoria, ela se dá pela soma de experiências, de vivências e desse autoconhecimento que muitas vezes acontece de maneira totalmente independente de livros e da formalidade do saber. Impressionante, impressionante. Vamos finalizar esse papo, acabou se estendendo um pouquinho, mas muito bom. Certo que a sua agenda aí não está cheia. Agradeço mais uma vez. Um brinde aqui, um brinde aos encontros, um brinde aos sábios e a quem busca aí a sabedoria. Parabéns mais uma vez pela diferença que você tem feito na vida de Juiz de Fora e de tanta gente aí. Obrigado. Muito feliz de estar aqui. Muito feliz, obrigado aí. E para você que nos acompanha, toda quinta, ao meio-dia, no canal do YouTube, Mauro Cavaco Oficial. Espero você lá. Aproveita, segue a gente, compartilhe. Mande uma mensagem aí para o Maquerle, que acabou de fazer aniversário também na última semana aí. E a gente se vê toda quinta, não almoce sozinho. Até lá!